A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje abordará temas como salvação e crianças excepcionais, lembrados por Francisco Cândido Xavier na década de 1970. E a primeira questão é sobre a salvação, e diz o seguinte: o nosso irmão Chico Xavier, do qual eu sou grande admirador, afirmou que a única salvação é Jesus Cristo. Eu sou cristão. No entanto, eu perguntaria a ele, aqui presente, e reconhecendo a presença de muitas pessoas que não são cristãs, eu perguntaria: como fica a situação das pessoas que não são cristãs? Elas não serão salvas? Responde Chico Xavier. Há tempos, uma senhora nos procurou e alegou que o esposo não tinha religião, que era um homem reto e bom, mas na condição de companheira dele, ela sentia falta da religião no marido e pedia ao nosso Emmanuel que se externasse com respeito ao assunto, já que ela desejava fosse o marido portador da fé cristã. Então, disse o nosso Emmanuel que a providência divina tem pressa de que o homem seja bom, mas acreditar, isso fica para quando o homem possa realizar em si mesmo o campo da sua própria fé. Deus é Pai de misericórdia, não deserda filho algum, e nós precisamos adaptar a nossa fé cristã às dimensões do mundo de hoje, em que nós todos nos aceitemos como filhos de Deus para termos uma vida de respeito recíproco. Temos as nossas ideias díspares, os nossos pontos de vista diferentes, mas no fundo somos todos filhos de Deus. E o conceito de salvação, também sem qualquer ofensa aos nossos pontos de vista tradicionais em religião, o conceito de salvação sofre no mundo de hoje uma certa diferença. Quando nós dizemos o navio foi salvo, foi socorrido e foi salvo. A casa foi salva do incêndio pelo corpo de bombeiros. A casa foi salva para ser novamente habitada. O navio foi salvo para trabalhar. A salvação quer dizer reequilíbrio, reestruturação da nossa vida em Cristo, para que nós possamos servir a Cristo, servindo-nos uns aos outros. Agora o Senhor, naturalmente, que não tem os pensamentos de crítica nem de vingança contra nós, quando nós não possamos ter uma fé. Se nós nos armarmos, nós teremos realizado o prodígio da felicidade humana, com a bênção dele. E amando-nos, nós vamos descobri-lo em nós mesmos. A nossa próxima pergunta é sobre crianças excepcionais, e foi feita do seguinte modo a Chico Xavier: se cada um de nós vem cumprir na Terra uma missão, depois dessa missão, cada um de nós, então, acrescenta ponto às nossas vidas pregressas anteriores, para disputar uma auréola. Eu gostaria de perguntar ao Chico Xavier que espécie de missão vem cumprir essas crianças que lotam aqui em São Paulo as casas André Luiz. São crianças que nascem cegas, surdas, mudas, aleijadas, e a gente só sabe que vivem porque respiram. Então eu pergunto, onde, dentro dos fenômenos kármicos, onde, dentro da evolução espiritualista, nós podemos condicionar essas crianças, essas criaturas de Deus? Que fazem elas sobre a face da terra, além de sofrer e de inspirar piedade aos que cercam, aos que as abrigam, aos que as asilam, aos que as protegem e aos que as mantêm?
eu gostaria de uma resposta a essa pergunta, Chico. É possível? Responde o nosso irmão Chico. Algumas vezes temos sido orientados quanto à instrução a que se refere o nosso querido entrevistador. Quando cometemos o suicídio, por exemplo, quando perpetramos o homicídio, conscientemente nós dilapidamos em nós mesmos determinadas estruturas do nosso corpo espiritual. Passamos, então, à condição de criaturas claramente alienadas do ponto de vista do equilíbrio mental na vida próxima. Sem o corpo, somos hospitalizados em cidades e colônias do mundo espiritual pela benemerência do nosso Senhor Jesus Cristo, através dos seus mensageiros, como verdadeiros doentes mentais em estado grave. E tão somente o regresso ao corpo físico pode operar em nós, isto é, facultar-nos a possibilidade da reestruturação daqueles mesmos implementos do corpo espiritual que nós destruímos. Muitas vezes, a idiotia não é senão o processo de internação que solicitamos por nós mesmos, com as nossas necessidades, para que venhamos a entrar num período de autotratamento intensivo. E nada dói tanto, e nada nos suscita tanto amor quanto uma criança doente. Pais, mães, conselheiros, orientadores, amigos, uma criança doente nos enternece. Uma criança doente é uma obra de Deus mutilada em nossas mãos. Mas isso não vem de Deus, porque Deus nos criou para a harmonia, para a felicidade. Agora, nós criamos os mecanismos de sofrimento, de expiação em nós mesmos. O inferno reside em nossa própria mente, quando nós infernizamos a nossa vida, quando entramos num processo de culpa intensiva, absoluto, conscientemente, nós estragamos a nossa vida cerebral, o nosso mundo mental. Nós obstruímos os canais do equilíbrio, perdemos a conexão com aqueles que são os benfeitores máximos da nossa vida. E eles mesmos, por amor a nós, nos ajudam, nos colocando em braços de mães maravilhosas, de pai abnegadíssimos, que nos ajudam em nossa própria reestruturação. Nada dói tanto como uma criança doente. Muitas vezes ouvi amigos com muita experiência na vida indicando a eutanásia para os casos de idiotia. Mas, em nome de Jesus, nunca devemos fazer isso. Amar sempre os nossos filhos, os nossos descendentes que estejam nessa condição, e tanto quanto possível, ampará-los quando eles estejam desprovidos de lar. É uma bênção amparar alguém. Amparar alguém como esses nossos irmãos que estão em condições assim tão dolorosas, porque amanhã eles serão também nossos benfeitores. Bem-aventurados aqueles que puderem estender o coração e as mãos para as criancinhas que nascem nessa condição. Muita paz e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.